Olá, seja muito bem-vindo ao programa Vida e Saúde. Sempre agradecendo a presença e a participação de você que está aí do outro lado, nos auxiliando, nos mandando e-mail. Lembrando aqui hoje também do nosso e-mail, doutor@biomedicosaude.com.br. Sempre agradecendo a presença e a participação, como eu disse, e aqui hoje eu quero dedicar em especial esse programa aos alunos da biomedicina, ao você 1234, ao e-mail do Cláudio Costa, do Guto Doná, do Paulo César Barbosa, da Gabi Tomás e também da Natália Angélica. Muito obrigado pelos e-mails de vocês e podem ter certeza que sempre estaremos respondendo esses e-mails, e também agradecendo essa participação. O programa de hoje vai falar sobre o painel genômico, o painel do momento, que é a resposta dieta, nutrição e exercício. O painel que as pessoas que gostam de academia, exercício físico, as pessoas que estão buscando um corpo melhor e também, claro, uma vida melhor, estão em busca dessa qualidade de vida. Para isso estamos aqui com o Dr. Thiago Guerino. Thiago, muito obrigado pela presença e pela participação. É um prazer estar aqui contigo. O Thiago Guerino é assessor científico em biologia molecular no Laboratório Álvaro, nosso parceiro, é biomédico pela Universidade de Marília, é mestrado, fez o seu mestrado em imunogenética pela USP, especialista em transplantes pelo INCOR, especialista também em imunologia clínica e experimental pelo Hospital das Clínicas, na Faculdade de Medicina da USP e ainda gestor em saúde pelo Senai. Tiago, mais uma vez, como eu disse, agradecendo a sua presença, a sua participação. A gente hoje vai falar aqui da resposta da dieta, nutrição, do painel genômico sobre isso, mas antes também eu quero falar um pouquinho sobre a resposta ao medicamento desse painel. Na utilidade, você já citou nos outros programas aqui para nós, desse painel de medicação, porque a gente sabe que a gama de medicações, ela é, como se diz, ela é infinita, quase que infinita hoje. Mas quando você fala de painéis de doença, a gente consegue delimitar, seja 100, 26, como no Condições Gerais de Saúde, 71 nos marcadores cardíacos, enfim. E no painel das medicações, qual a utilidade desse painel? Esse painel é muito importante para predizer a resposta que a pessoa vai ter a determinado medicamento. Então, todo medicamento que a pessoa consome, ele é metabolizado pelo um complexo do fígado chamado complexo P450, onde tem diversas enzimas chamadas CYPs, e aí tem CYPs diferentes para cada tipo de medicamento. É muito comum você ouvir falar, alguma pessoa falar assim, nossa, eu tomei um medicamento que foi ótimo para tirar a dor de cabeça de fulano, mas para mim não fez efeito nenhum. Para mim não serviu. Exatamente. Cada pessoa tem uma enzima com uma conformação diferente, então a resposta de cada pessoa vai ser diferente. Algumas vão precisar de uma dose maior, outras de dose menor. Esse painel, ele faz uma genotipagem dessas enzimas, dessas CYPs, e aí, sabendo qual é a conformação da enzima, a gente já sabe se o medicamento vai ou não fazer efeito, se vai ter um efeito colateral, se vai precisar de uma dose maior ou não do determinado medicamento, tudo com essa base genética. Perfeito. Então quer dizer que ele não eu não vou conseguir determinar aí a ação, mas sim o geral dentro dessas enzimas, é isso? Exatamente. Você vai saber a resposta que a pessoa vai ter àquele fármaco. Perfeito. Se eu já estiver tomando essa medicação, ele ainda é viável? A qualquer momento. Você pode descobrir, por exemplo, que a medicação que você está tomando já não é mais eficaz. Você está tomando e ela não está surtindo o efeito clínico desejado. Isso, é porque muitas vezes a pessoa já está tomando a medicação, mas ela observa que não teve aquele grau que atingiu, E a partir daí, então, ela fica realmente, mas para um serviu, é um medicamento forte e às vezes uma medicação que nem é tão conhecida como sendo tão radical, vamos dizer assim, e ele consegue ter esse princípio ativo ou tendo a suspensão ou não. Dr. Thiago, dentro dos princípios da medicação, quais as principais patologias e medicações são realizadas para esse tipo de painel? Esse painel, por exemplo, ele vê medicamentos para antiepiléticos, por exemplo, para crise convulsivantes, antifúngicos, remédios anticoagulantes, remédios para pressão arterial. Algumas hipersensibilidades também. Hipersensibilidade a alguns medicamentos também, como a fenitoína, hipersensibilidade a
carbamazepina, por exemplo. E também até inibidores da bomba de próton, por exemplo, que são os lansoprazóis, pantoprazóis e omeprazóis da vida. Tem pessoas que tomam medicamento e não deixam de secretar suco gástrico. Isso. E aí acaba tornando o ambiente do estômago cada vez mais inflamatório e pode ter até uma hemorragia. Isso. É muito comum, realmente, como a gente já citou, pessoas que falam, eu tomei só o omeprazol, outros precisam de medicamentos mais fortes e assim por diante. Isso é muito comum. Então quer dizer que a pessoa também vai conseguir um ganho financeiro, como que eu posso dizer assim, porque existem pessoas que tomam medicações a vida toda, né, e não resolve. De repente descobre uma certa medicação dentro do princípio ativo do medicamento, do sal, né, do fármaco em si, e descobrem que aquela medicação é excelente para aquela patologia e assim por diante. Então é importantíssimo, ele realizando esse painel, ele consegue ter todo esse perfil, né? O médico sabe para que serve o princípio ativo. Agora, a resposta que vai ter dentro do organismo daquela pessoa, aí é a mais variada possível. Verdade. Então, com um painel desse, ele já consegue predizer a resposta. Perfeito. Doutor Tiago, entrando dentro do nosso painel de nutrição, né, e respostas a essa nutrição, hoje em dia a gente sabe que cada vez mais as pessoas buscam esse corpo malhado, esse corpo ativo e, claro, também pelo perfil de saúde, buscando essa qualidade de vida. O nosso programa busca isso diariamente, passar para as pessoas como elas podem ganhar qualidade de vida, não só pela questão estética, mas principalmente pela questão da saúde, o bem-estar físico e mental dessa pessoa. A partir do painel de nutrição e respostas, a pessoa vai saber qual a melhor alimentação e dieta a seguir? Esse é um painel muito interessante, é o painel que tem maior saída, digamos assim, justamente por envolver toda essa parte fitness, essa parte de saúde, alimentação e dieta. O que acontece com esse painel? Esse painel ele faz uma ampla pesquisa em 145 marcadores genéticos presentes no DNA da pessoa. E aí a gente vai estar vendo genes presentes, né, genes expressos no músculo, no intestino, pâncreas, cérebro, até mesmo no tecido adiposo. E com todas essas informações, os geneticistas eles conseguem ter uma percepção e montar uma dieta mais adequada para essa pessoa. Quais são as necessidades nutricionais que essa pessoa tem? Quais são as reações adversas que ela tem em relação à comida, reações aos alimentos, no caso? Qual que é o tipo de exercício mais indicado para ela? O que vai trazer mais benefício? Qual que é o exercício melhor para ela? Um exercício de peso? Um exercício de resistência? Tem pessoas, que é o caso clássico que a gente vê na academia, que são fortes, ela tem uma massa muscular, mas não consegue ter uma definição. Isso tudo porque as enzimas que são responsáveis por degradar a gordura não são estimuladas com aquele tipo de exercício que ela está fazendo. Então, esse painel ajuda a dar uma visão geral em relação a isso. Quer dizer, traduzindo um pouquinho tudo isso que o Dr. Tiago disse, e me corrija, por favor. A gente vê pessoas, e isso está no dia a dia de todos, come uma fatia de pão, engorda muito. Claro que tudo isso também está ligado a exercício físico, a quantidade, estresse, hormônios, fatores ambientais, físicos, como a gente citou em outros programas. Mas é muito comum você encontrar pessoas que se alimentam pouco e engordam muito e vice-versa. A gente sabe que isso tem um histórico, né, nutricional dessa pessoa. Mas com esse painel, ela consegue adequar essa alimentação. Exatamente. E consegue adequar de uma forma objetiva. Que muitas vezes a gente vê diversas dietas milagrosas aí que a pessoa... Cada uma de um jeito. As pessoas até perdem peso, só que ela perde completamente a saúde junto com isso, né? Que ela acaba se privando de várias vitaminas que são essenciais para ela, porque o DNA dela, o genótipo dela exige que ela consuma determinado alimento, determinada vitamina. E aí ela faz de forma empírica, de forma sem nenhum acompanhamento, uma dieta que pode estar prejudicando ela. Então, assim, não é só perder peso, você tem que perder peso, mas perder peso com saúde. Isso é muito importante, muito interessante, e o painel ajuda nesse sentido. Tá. Então, esse perfil ele vai ajudar a manter ou perder o peso, a nutrição e o metabolismo ideal. Ele ajuda que eu busque
que esse indivíduo busque isso de forma plena. Sim, ele elabora quais são as dietas mais adequadas, quais são as necessidades nutricionais, e necessidades nutricionais a gente está vendo de uma forma genética. Então, por exemplo, uma vitamina D, quando o médico pede para dosar uma vitamina D e se detecta que essa vitamina D está alta ou está baixa, isso pode estar refletindo na dieta da pessoa nos últimos dias. É uma coisa pontual. Quando a gente parte da genética e vê que essa pessoa tem a predisposição genética, ela tem uma deficiência de determinada enzima que participa do metabolismo da vitamina D, ela sempre vai ter que consumir acima, uma quantidade maior do que a população em geral. Então a gente consegue ver isso geneticamente em relação ao seu corpo. Quer dizer, o que para muitos entra dentro daquela questão da medicação também, né? O que para muitos ele está num nível de 10 miligramas, por exemplo, ele para aquela pessoa seria 15, 20 miligramas, ou às vezes até uma dose menor, mas mais frequente. Ou seja, ele consegue fazer com que essa pessoa tenha para vários, isso é o quê? Para várias vitaminas, ele dá um perfil, como o senhor citou no começo, como de 145 marcadores genéticos. 145 marcadores. Em relação à vitamina, as mais comuns, A, B, C, D, E, ácido fólico, então assim, são as mais comuns mesmo. E muita gente acaba comprando esse tipo de vitamina para fazer uma suplementação e às vezes nem precisa, porque às vezes ela já tem um metabolismo adequado, com as enzimas necessárias para absorção e metabolização dessas vitaminas. Quer dizer, o mais interessante disso, pelo que a gente observa e já conhece, é quase que obrigatório um painel desse para uma pessoa que é para um atleta, para quem tem um perfil de realmente buscar através do exercício físico essa qualidade de vida, né? Exatamente. Quando a gente para falar especificamente em exercício, a gente consegue ver até genes que levam a uma maior predisposição a ter ferimentos. Existem genes... Lesões musculares. Exatamente. Existem genes que estão relacionados a uma maior frouxidão ligamentar, como tendinopatia de Aquiles. A gente consegue detectar isso também. Existe um outro, falando dentro de exercício também, existe um outro caso muito interessante. Eu acho que todo mundo já ouviu falar em algum momento de pessoas que não bebiam, não fumavam, não comiam gordura, tinham uma vida super regrada, foi fazer exercício, sofreu um infarto e morreu. Isso a gente consegue ver também, tem genes relacionados a uma estabilização da pressão arterial ao exercício. Então, como é que ocorre essa estabilização? A pessoa faz exercício, ela acaba produzindo óxido nítrico, produz receptores de óxido nítrico na parede dos vasos, e esse óxido nítrico faz com que ocorra uma vasodilatação das artérias e o sangue flui mais fácil, né, digamos assim, e se estabiliza a pressão. Agora, quem não produz óxido nítrico de forma adequada ou não produz os receptores de óxido nítrico de forma adequada, ela vai estar forçando o coração cada vez mais e pode levar a um infarto, pode levar a um problema cardiovascular. Então, é muito importante você saber isso também. O exercício, obviamente, ele é bom para todo mundo, mas certas pessoas têm que fazer exercício de forma mais amena, digamos assim, não pode forçar muito. É muito importante esse exemplo que o Dr. Tiago citou, porque a gente vê notícias e mais notícias dos jogadores de final de semana, os boleiros de final de semana que não fez exercício, não se adequou. Claro que isso também envolve outros fatores, é importante que a gente lembre isso, mas é muito comum, né? A gente ter pessoas que não praticaram, que não são obesas, que são pessoas magras, não tem essa gordura localizada no abdômen, enfim, e que eventualmente foi praticar um exercício, foi andar de bicicleta, foi jogar um futebol e teve um infarto, sofreu uma lesão gravíssima e assim por diante. Esse painel consegue delimitar ou pelo menos indicar esse tipo de predisposição a tudo isso. Nós tivemos exemplos até de atletas profissionais, né? Teve aquele jogador do São Caetano no começo da década de 2000 que teve uma outra atleta de, acho que triatlo no último PAN, ou Jogos de Inverno, que eu não sei. Hoje em dia está se tornando até muito comum isso. É bem comum. Então, assim, é uma triagem muito interessante, uma triagem genética muito interessante para se fazer, para saber qual tipo de exercício que vai ter melhor efeito e quais são os limites também, né? Por exemplo, a pessoa que tem uma maior propensão a ferimentos, ela estiver fazendo exercício de força, né, academia, ela não pode abruptamente subir muito o peso dela, que a chance dela ter uma lesão e essa lesão ser reversível é muito grande.
O painel é interessante também que ele vê diversos fatores comportamentais, e aí tem genes expressos no cérebro mesmo, para saber se essa pessoa é uma pessoa que tem saciedade fácil ou não, Olha que se é uma espetáculo. pessoa que tem que ficar comendo de 15 em 15 minutos porque ela tem uma necessidade Até esse tipo de psicológica. perfil ele vai dar. Exatamente, até traços comportamentais consegue se detectar. Perfeito. Doutor Thiago, a gente citou aqui então bastante essa questão do exercício, a lesão propriamente dita, muscular ou até de algum órgão, enfim. Quando você faz o painel dessa nutrição e respostas a essa alimentação, a gente tem dentro desse painel, ele também pode ajudar a prevenir doenças, como diz, né? Algumas patologias indicando alimentos que prejudicam a saúde, alguns alimentos que podem fazer mal, né? Tem muitas pessoas, claro que isso a gente tem que lembrar, que tem vários fatores físicos, né? Ou mesmo o histórico de vida dessa pessoa que possa levar a isso. Mas tem muitas pessoas que são totalmente alheias a alguns alimentos e quando comem passam mal, ou existe também a predisposição para esse alimento fazer mal a essa pessoa. Esse painel ajuda a resolver esse problema. Esse painel ajuda a ver algumas reações alimentares. Por exemplo, o metabolismo da cafeína. Consegue identificar se a pessoa é um metabolizador lento ou um metabolizador rápido da cafeína. Exemplificando, tem pessoas que tomam um cafezinho às 10, 11 horas da manhã e à meia-noite ela não consegue dormir porque está com taquicardia. Ou então toma um energético, uma bebida que tenha cafeína e começa a ter uma palpitação. Então são pessoas que são metabolizadores lentos e acabam sofrendo as consequências desse excesso de cafeína na corrente sanguínea. Tem outras pessoas que tomam uma jarra de café durante o dia inteiro e chegam em casa e dormem numa boa, sem problema. Então assim, é uma reação alimentar, né? Reação a determinados alimentos. Um outro exemplo também é a intolerância à lactose. Hoje em dia sabe-se que existe uma intolerância à lactose que ela não é prematura. A pessoa acaba... Isso tem acontecendo muito, Exatamente. né? A gente observa muito na pediatria isso. Ela tem um mecanismo genético para desenvolver a intolerância. Ela não desenvolve nos primeiros anos de vida, mas acaba desenvolvendo lá depois da puberdade, ou então quando é um adulto precoce, em torno de 20 e poucos anos de idade. Então existe essa chance e a gente consegue detectar antes que ela já tenha a predisposição. Então, a partir do momento que ela começar a ter os sintomas, ela já sabe que ela tem a predisposição, ela fecha o diagnóstico, ajuda o médico a fechar o diagnóstico da doença. Nós vamos falar disso já um pouquinho mais depois do intervalo. Eu quero aqui lembrar o nosso e-mail, doutor@biomedicosaude.com.br. Mande a sua sugestão, suas críticas, as suas dúvidas e a gente vai fazer o possível para o mais rápido lhe responder. A gente vai para o intervalo e volta em instantes. Até já! O Laboratório Álvaro trabalha para levar as melhores soluções ao seu laboratório. Faça mais pelos seus pacientes e traga maior qualidade aos seus serviços. Com o desenvolvimento de pesquisas avançadas na área clínica, levamos sempre mais precisão e agilidade para seus diagnósticos. E, é claro, mais eficiência para seu laboratório. Nossa excelência em procedimentos proporciona a você segurança da coleta ao resultado final, o que reflete no melhor desempenho em análises clínicas. Utilizamos apenas os mais modernos equipamentos para a realização de exames, sempre manuseados por profissionais experientes e qualificados. Com uma das maiores áreas técnicas do Brasil, deixamos à sua disposição mais de 2.000 tipos de exames. Tudo isso com qualidade certificada por quem mais sabe de medicina diagnóstica e com a confiança de quem inova em seus serviços há mais de 40 anos. Nosso apoio chega a todo o Brasil. Chega em João Pessoa, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, em Santa Catarina, e até na Bahia. E chega sempre onde seu laboratório estiver. Laboratório Álvaro. Apoio e referência a laboratórios.
Olá, estamos de volta ao programa Vida e Saúde, hoje falando sobre os painéis, né, as respostas dos medicamentos e principalmente os painéis nutricionais. Doutor Tiago, mais uma vez, obrigado pela presença. Doutor Tiago, antes do intervalo, ficou aqui uma dúvida no ar, tenho certeza também para o telespectador. Você disse justamente da lactose, né? Então, a criança, né, o recém-nascido, ele nasceu sem aquela intolerância, correto? Ou sem aquela predisposição a isso. Com o decorrer do tempo, dependendo da idade, ele passa a ter essa intolerância à lactose. Me corrija o que eu estiver falando errado aqui. Na verdade, ela nasce já com todo um mecanismo genético para ter a intolerância no futuro. Certo. Então, ou seja, para exemplificar, a lactose é uma proteína do leite, ela é degradada, ela é quebrada pela enzima chamada lactase. Tem pessoas que ela tem uma deficiência da produção dessa enzima, a enzima que vai degradar a lactose. Ela pode nascer com a hipolactasia primária, que ela já nasce com uma carga reduzida dessa enzima e acaba sofrendo as consequências do consumo da lactose. Perfeito. Ou então ela pode ter todo o mecanismo genético, mas ainda produzir a enzima de forma adequada. Aí lá pelos 20, 30 e poucos anos de idade, reduz drasticamente a produção da enzima que degrada a lactose. E aí ela vai sofrer todas as consequências da doença. Como se fosse... De maneira geral, toda a população humana ela vai sofrer com um declínio da produção dessa enzima, mas isso acontece depois dos 60, 70 anos de idade, 80 anos de idade. O caso da intolerância à lactose é quando isso acontece ou a hipolactasia primária, quando ela nos primeiros anos de vida, ou então essa secundária, que é depois de um tempo ela acaba criando. E isso pode ser desencadeado por algum alimento, por alguma questão nutricional, isso pode ser evitado ou ele pode descobrir o que desencadeia isso através desse painel? Não, porque aí no caso é uma intolerância genética, é um fator genético que está predispondo isso. É diferente de quando a gente tem uma reação alérgica. Quando a gente tem uma reação alérgica que determinado medicamento ele acaba tendo toda uma série de processos alérgicos devido ao consumo dele. Existem alguns tratamentos de dessensibilização, ou seja, você dá aquele alimento que a pessoa é sensível, né, hipersensível, só que em doses pequenas, vai aumentando isso gradativamente para dessensibilizar, para tirar aquela reação alérgica da pessoa. Certo. Agora, quando o fator é genético, já não há o que ser feito. Você tem que, em alguns casos, a pessoa ela tem que parar totalmente de realmente ingerir retirar lactose. esse alimento. Mas isso pode ser detectado também através do painel. Pode ser detectado através do painel. Uma vantagem são laticínios processados, porque aí no processo de fazer esses alimentos, acaba já degradando um pouco da lactose, então a quantidade, a concentração de lactose que você vai dar nesses alimentos processados é menor. Então a intolerância, né, os efeitos da intolerância são menores. Perfeito. Voltando ao assunto dos atletas, a gente sabe então que esses atletas hoje fazem esse painel. É indicado para eles e o que isso agrega a esses atletas? A realização desse painel nutricional, ele consegue aumentar sua performance? O que... Sim, ele é muito bom esse painel para um atleta porque ele vai estar se alimentando exatamente daquilo que o corpo dele precisa fisiologicamente. Então, se ele tem uma certa deficiência genética para gorduras, ele vai fazer uma dieta consumindo algumas gorduras que para ele serão benéficas. Para outras pessoas que já têm propensão a ter um acúmulo de gordura, não adianta fazer uma dieta com alto teor de gordura, porque a chance dela ter complicações decorrentes disso vai ser muito maior. Então, as necessidades nutricionais específicas em relação à vitamina daquele atleta, a gente vai conseguir suprir sabendo exatamente aonde trabalhar. O tipo de exercício que vai surtir maior efeito para ele perder peso ou para ele estimular diversos genes, fica muito mais fácil depois de fazer o painel. Por exemplo, existe uma área da genética chamada epigenética, que é o estudo de como que os genes se expressam. Então, o exercício é um dos principais mecanismos para se estudar a epigenética. Então, determinados tipos de exercício faz com que ela aumente a produção de uma lipase, por exemplo. Então, ela vai degradar muito mais gordura fazendo esse tipo de exercício. Ou então, outro exercício estimula a produção de feixes musculares. Então, ela vai ter um maior ganho de massa muscular. Perfeito. Então, são todas percepções que acaba se tendo dessa pessoa que ajuda a direcionar ao melhor treinamento, a melhor dieta e as necessidades nutricionais dessa pessoa. Tudo isso passando pelo nutricionista.
Obviamente. Esse laudo ele tem 51 páginas, para você ter uma ideia. É um laudo super completo, ele é fácil de se entender, qualquer pessoa que lê consegue ter as percepções ideais para montar sua dieta, só que ele vai conseguir utilizar 10% do que está no laudo. Um nutricionista, um endócrino ou um nutrólogo vão conseguir aproveitar muito mais essas informações. Vai ser muito mais válido, até mesmo porque eu tenho bastante, né, o laudo fornece bastante informações técnicas, isso. Não só técnicas, mas assim, de comportamento da pessoa. Então, um nutricionista, a hora que ele chega e ele já sabe como é que é o comportamento do cliente dele, ele já sabe como é que ele vai fazer a dieta, como é que ele vai compor a dieta. Para você ter uma ideia, até percepção de sabores você consegue ver nesse painel. Então, pessoas que têm uma baixa sensibilidade ao açúcar, por exemplo, você acaba detectando. E esse fato de uma baixa percepção ao açúcar é bem interessante. Tem o Bruno, que trabalha com a gente lá no laboratório, e ele fez. E o painel dele deu que ele tinha uma baixa sensibilidade ao açúcar, que ele tinha tendência a consumir mais açúcar, mais doce. Certo. Aí ele falou assim, não, tá errado isso, não é possível, porque eu não gosto de doce, não sou de comer tanto doce assim. Ok, o Bruno não é de comer muito doce, só que o cafezinho dele, ele coloca 4 sachês de açúcar. Quer dizer, é a percepção de sabores. Eu não gosto de açúcar. Ele precisa consumir muito mais para sentir uma bebida doce, por exemplo. E isso a longo prazo é o que vai fazer realmente. Vai fazer muito mal para a saúde dele, com certeza. Ainda falando dentro disso e usando justamente o exemplo. Então quer dizer que vai mudar a qualidade de vida desse paciente. Ele vai buscar através disso, através desse perfil, justamente adequar o seu perfil de sabor, o seu perfil de quantidade do alimento e até mesmo dentro do que ele vai ou não consumir. Ele pode indicar, inclusive, questões patogênicas, patológicas dentro desse perfil nutricional? Não, em relação a doenças, não. No caso, o que seria mais próximo de uma doença seria a intolerância, né, alimentar, as reações aos alimentos, mas outras doenças, não. Mas é muito sabido que se ele adotar as medidas e as informações contidas no painel, a chance dele desenvolver uma doença vai ser muito menor. Então, por exemplo, tem uma seção também dentro do laudo que fala só de fatores metabólicos. Então, o risco genético que ele tem para aumento do colesterol ruim, ou diminuição do colesterol bom, ou então aumento de triglicéridos, ou uma baixa quantidade de insulina, uma baixa produção de insulina. Uma capacidade de armazenar mais ou menos. Exatamente. Então, isso também dá uma percepção, principalmente aí entra o nutrólogo, o nutricionista, o endocrinologista, de compor uma dieta levando em consideração todas as diferenças genéticas que aquele paciente tem. É uma coisa única, é em relação àquela pessoa, o DNA daquela pessoa, e aí ele vai compor uma dieta específica para aquela pessoa. Maravilha. Então, Tiago, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Esse programa, mais uma vez, eu digo fantástico e que nos trouxe informações e para o telespectador também, que vão agregar muito qualidade de vida, que é o que justamente o Biomédico Saúde busca. Finalizando essa parte do perfil nutricional e as respostas a essa alimentação. Então, ele pode, o indivíduo, o atleta, seja quem for, ele pode então fazer esse painel. Por ele conseguir fazer isso de forma individualizada, correto, né, para ele, onde ele vai ter esse perfil, e ainda no aspecto nutricional, ele vai poder personalizar sua nutrição, seu treinamento e toda, claro, a sua forma de vida, expectativa de vida. É isso, doutor? Exatamente. Você vai saber como o seu corpo funciona, o que te faz único, o que te faz diferente das outras pessoas. Essas são informações que estão contidas no seu DNA e somente assim, fazendo um teste desse, você vai conseguir responder muita coisa que até então era dúvida, era suposição. Você vai conhecer o seu DNA exatamente como ele é. Maravilha. Então, Tiago, quer acrescentar mais alguma coisa sobre o painel nutricional? Ou você acha que seria realmente dentro desse perfil que o senhor queria acrescentar? Não, eu quero agradecer a oportunidade de vir aqui falar. Eu adoro discutir ciência, para mim é uma coisa excelente. Eu quero deixar aberto para o pessoal, caso tenha curiosidade, queira conhecer mais sobre os nossos exames genéticos, entrar no nosso site, que é www.laboratorioalvaro.com.br, onde a gente tem várias informações de diversos exames. E também tem um canal de consultoria, onde se surgir alguma dúvida, a gente pode responder. Maravilha. Doutor Tiago, mais uma vez, obrigado pela presença, pela participação, pelas excelentes informações que o doutor Tiago trouxe aqui para nós. Foi um prazer. Obrigado. E a você que está aí também, muito obrigado. Lembre-se sempre do nosso e-mail,
doutor@biomedicosaude.com.br e, é claro, o nosso portal de saúde, www.biomedicosaude.com.br. Lá, como disse até o Dr. Tiago, também nós temos os nossos parceiros, o nosso programa que você acabou de assistir aqui. Temos lá esse programa e vários outros, onde você pode acessar, tirar suas dúvidas, inclusive o ícone do Laboratório Álvaro, também nosso parceiro, também você pode acessar através do nosso portal de saúde e a partir daí também tirar as suas informações, tirar as suas dúvidas e esclarecer as diversas informações que a gente diariamente coloca para vocês. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês, obrigado pelos e-mails, pela participação. Lembre-se do nosso e-mail, do nosso portal. Um grande abraço e até a próxima.